Meu nome é Matheus Mendanha Cruz. Vou apresentar a metodologia de pesquisa, a pesquisa que eu tenho feito para o TCC e também na iniciação científica. O que eu vou apresentar hoje é apenas uma parte, a primeira parte da pesquisa, a primeira parte da metodologia da pesquisa. O título, então, da minha apresentação é Cultura Política e Regime Militar, na visão dos estudantes, porque é basicamente isso que a gente vai estar discutindo. Como que os estudantes de ensino médio, eles têm visto a ditadura militar e têm se colocado politicamente frente a esse tema. Só para lembrar também, o meu professor orientador, o professor Luiz Fernando Serri, e que está acompanhando todo esse processo. Algumas questões me levaram e têm sido o norte dessa pesquisa. A primeira questão é: qual o posicionamento dos alunos de ensino médio frente à ditadura militar brasileira? Entender melhor se eles são contra, se eles são a favor, se eles não têm opinião formada sobre isso, para a gente poder começar a discutir. A outra questão é: em que o jovem se baseia para opinar sobre a ditadura militar? Porque se ele tem um posicionamento político, obviamente ele traz esse posicionamento de algum lugar. E entender de onde que vem esse lugar, da onde que vem essa base para ele se colocar politicamente, também é uma das questões a serem pesquisadas e discutidas no trabalho. Qual o conhecimento básico dos jovens acerca do período que a gente está tratando? Porque possivelmente existam jovens que se coloquem ou contra ou a favor da ditadura militar e não percebam e não têm nem conhecimento histórico para se colocar efetivamente, não sabe o que aconteceu, não sabe nada sobre os presidentes, sobre os processos que colocaram os militares e depois tiraram os militares no poder. Isso é bastante importante também para a gente ter uma noção daquela outra questão, de como que eles estão se baseando, da onde está vindo esse posicionamento dos jovens frente à ditadura. E o último questionamento que vai guiar essa pesquisa, que tem guiado essa pesquisa, é se a aula de história ela auxilia ou não esse processo de formação de cultura política. E o porquê de fazer essa pesquisa, o que me interessou em fazer essa pesquisa, em ir atrás desses dados e dialogar e discutir esse tema? É que temos visto muitos jovens nas redes sociais, muitos jovens em manifestações, carregando cartazes pedindo a volta da ditadura, apoiando aquilo que foi, ou o que eles pensam que foi a ditadura. Então, entender esse processo se tornou interessante para mim, para entender aquilo que tem acontecido no nosso país atualmente e como que os jovens têm digerido todo esse processo histórico que não é tão recente, mas também não está tão longe de nós. Afinal de contas, a ditadura acaba em 1985, então não tem tanto tempo assim. Jovens, História e Política. O projeto Jovens e a História, foi um projeto que aqui do Brasil foi liderado pelo professor Serri, e ele não foi só do Brasil, mas também é um projeto que abrange outros países como Uruguai, Chile e Argentina, aqui da América Latina, né? E esse projeto visava pesquisar e ter uma espécie de fotografia de como o jovem se relaciona com a história e como o jovem se posiciona politicamente. E nesse projeto nós conseguimos perceber, através dos dados que foram levantados, que os jovens brasileiros eles têm muito mais simpatia pelo processo ditatorial ocorrido aqui no Brasil do que os jovens argentinos, uruguaios e chilenos, por exemplo. Isso é um fator interessante, o porquê que os jovens brasileiros eles têm muito mais essa simpatia, essa empatia com a ditadura do que os seus irmãos latino-americanos. Para entender isso, a gente vai utilizar o conceito de cultura política. E cultura política serve para designar o conjunto de atitudes, normas, crenças mais ou menos largamente compartilhadas pelos membros de uma determinada unidade social e tendo como objeto fenômenos políticos. Ou seja, cultura política é o conceito para entender essa transição de ideias e de posicionamentos referentes à questão política. Entender a cultura política do jovem é buscar entender o porquê que ele se posiciona a favor
ou se posiciona contra, ou prefere não se posicionar, ou até mesmo ele não sabe se posicionar frente a determinados assuntos. No nosso caso aqui, o processo ditatorial que o Brasil passou durante 21 anos. A base para a cultura política do Brasil e aí dos jovens, consequentemente, a primeira que a gente destaca é a continuidade. Que continuidade é essa? Desde a independência, antes da independência, na verdade, nós temos um processo de formação do Brasil que não tem muitas rupturas, ou seja, nós temos acordos, a gente tem a independência, que foi uma espécie de acordo, a república e assim por diante. Os nossos processos, eles são muito pouco, tem muito pouco de ruptura, tem muito de acordo. Então essas continuidades permitem com que o jovem ele se veja ainda nesse processo ditatorial. Por quê? Porque não teve grandes rupturas. Nós temos grandes continuidades desde o final da ditadura em 85 até os dias atuais. A outra questão que se refere a isso também. A redemocratização foi um grande acordo e não um rompimento efetivo com o regime anterior. Enquanto nós vemos na Argentina, por exemplo, tendo comissões da verdade que têm caráter jurídico e colocam pessoas, militares que torturaram e assassinaram atrás das grades, nós temos um processo completamente diferenciado no Brasil. O processo de anistia no Brasil perdoa sem julgamento tanto militares quanto militantes, quanto qualquer outro crime de caráter político do período. Então, não se tem uma ruptura, não se tem um ponto final. A gente tem, por exemplo, o Sarney, que é o presidente que assume logo depois que acaba a ditadura. Primeiro, não é um presidente eleito diretamente, e segundo, é uma pessoa, uma figura pública que já tinha alianças com os militares, fazia parte da Arena, que era o partido militar. Então nós vemos muito claramente essas continuidades, esses grandes acordos que vêm sendo feitos. Outra questão importante é o abuso de autoritarismo atingiram relativamente poucas pessoas aqui no Brasil. Se nós formos comparar as pessoas que foram atingidas no Brasil pelos abusos da ditadura com as pessoas que foram atingidas pelos abusos da ditadura argentina, a da Argentina é muito superior, sendo que a Argentina tinha muito menos população que o Brasil. Então isso também dá uma sensação de que a ditadura ela não foi tão ruim assim. E essa sensação, ela ainda, dentro dos discursos, se a gente entrar no Facebook ou assistir os telejornais, é exatamente esse discurso que as pessoas utilizam. Não, a ditadura ela matou, ela prendeu quem merecia, quem era bandido, etc. E boa parte disso vem dessa sensação. Poucas pessoas foram diretamente atingidas pelos abusos autoritários, o que acaba gerando esse sentimento de que não foi tão ruim assim, a ditadura não foi tão ditadura assim. Também a permanência de quadros militares no poder com crescente investimento. O Stepan, nesse trabalho que ele faz, ele traz alguns gráficos que são muito interessantes. Um deles mostra que o Brasil e a Espanha são os únicos países que, depois de um tempo de ditadura liderada por militares, continuam investindo e aumentando o investimento nos quadros militares, coisa que não acontece na Argentina, coisa que não acontece no Uruguai, dentre outros países. Isso mostra o quê? Que não há um rompimento. Existe, que é aquilo que a gente já tinha conversado anteriormente, existe um grande acordo, uma grande continuidade desses processos. A outra questão os discursos contra os militares baseou-se na questão da tortura, praticamente isentando-lhes dos erros administrativos. Então, quando alguém fala, não, os militares governavam bem, os militares não eram corruptos. Por quê? Porque a ideia de corruptos, a ideia de que não sabe governar, não ficou atrelada aos militares, e sim aos políticos civis que participaram do processo ditatorial. Os militares, quando acaba a ditadura em 1985, antes, na verdade, os militantes e as pessoas que se colocavam contra a ditadura bateram bastante na tecla da tortura, dos abusos autoritários. E aí, com o passar do tempo, isso ficou bastante estigmatizado para os militares, isentando-lhes dessas questões políticas. E quando a gente vê
hoje que a gente vai enfrentando várias crises, vários problemas sociais, políticos, econômicos, os militares ressurgem, a memória militar do que foi a ditadura militar, a ditadura civil-militar, ressurge trazendo essa esperança. Não, os militares eles mataram, prenderam, torturaram, mas administraram bem o país. E por quê? Porque tem essa memória que é trazida, atrelada aos militares apenas das questões das torturas. Todo o processo dessa pesquisa está baseado na questão da reflexão didática. E o que é a reflexão didática? É uma reflexão histórico-didática na medida em que investiga seu objeto sob o ponto de vista da prática da vida real. Ou seja, é entender o papel que a história tem tido dentro do nosso cotidiano. A reflexão didática é isso. É o historiador, é o professor de história parar, pensar, refletir sobre aquilo que tem sido feito da história no nosso cotidiano, no nosso presente. O professor Serre, ele vai apontar em um dos seus textos que essa reflexão didática ela não é só feita por professores, mas o próprio historiador de ofício que faz pesquisa e não ministra aulas, ele também tem essa carga, também faz esse trabalho da reflexão didática. Por quê? Porque até mesmo para discutir o seu objeto, para escolher o seu objeto, ele faz uma reflexão dentro da sociedade que ele está vivendo. E isso é o papel da reflexão didática. Isso é o trabalho da reflexão didática, o trabalho de reflexão didática. As tarefas da reflexão didática, segundo Bergman, são 3. A primeira é empírica, investigar o que é aprendido. E dentro daquelas questões que a gente viu lá no início dos slides, a gente vê isso exatamente, né? Investigar aquilo que é aprendido, ou seja, o que o aluno sabe sobre o processo ditatorial do Brasil entre 1964 a 1985. Também é papel da reflexão didática a tarefa reflexiva, que é investigar o que pode ser apreendido. Ou seja, quando você sabe aquilo que o aluno, você vai atrás e percebe aquilo que o aluno ele aprendeu, você começa a refletir sobre aquilo que ele poderia ter aprendido e aquilo que ele pode aprender. E quando você junta essas duas questões, essas duas tarefas, você também chega a uma terceira tarefa, que é a normativa. Investigar o que deve ser aprendido. Ou seja, você percebe aquilo que o aluno aprendeu, você começa a refletir sobre aquilo que o aluno poderia ter aprendido e você chega a uma conclusão daquilo que é essencial que o aluno aprenda. Essas são as tarefas da reflexão didática dentro do ensino de história. E nós não estamos muito longe disso na pesquisa. A partir do momento que nós conseguimos ter uma noção daquilo que os alunos efetivamente aprenderam e passar também a refletir sobre aquilo que eles deveriam ou poderiam aprender, nós chegamos a uma conclusão daquilo que eles devem aprender, o mínimo que eles devem aprender sobre determinado assunto. A metodologia. Nós vamos aplicar questionários em alunos de ensino médio de 5 escolas. Na verdade, nós já aplicamos. E as escolas elas se enquadram nas seguintes identidades, nos seguintes tipos. Uma escola pública de periferia, uma escola pública do centro da cidade de Ponta Grossa, uma escola particular laica, uma escola particular confessional e uma escola de ensino médio técnico, para que a gente possa também comparar o posicionamento dos alunos e também aquilo que eles sabem ou não sobre o processo estudado. Para chegar a esse questionário, nós aplicamos primeiramente um questionário piloto no primeiro ano de licenciatura em História aqui do curso da UEPG. Esse questionário piloto serviu de base para pensar o outro questionário, que é o questionário número 1. Depois de aplicado o questionário, tabulado os dados, vamos voltar à sala de aula, aplicar uma intervenção didática e explicar alguns pontos que tenham ficado vagos, que a gente tenha percebido vagos nos questionários, e aí reaplicaremos um segundo questionário. Por que essa segunda etapa? Para entender se o posicionamento dos alunos de ensino médio acerca da ditadura militar refere-se também à falta de informação. E se as aulas de história elas interferem ou não no posicionamento político dos alunos.
Os dados que vão ser apresentados aqui são do questionário piloto. Cerca de 33 alunos responderam esse questionário, 18 do sexo masculino e 15 do sexo feminino. A média de idade está entre 18 e 19 anos. A primeira questão era: você já estudou os governos militares na escola? 28% disseram que sim e 5% disseram que não. É um número bastante grande dos que disseram que não. Por quê? Porque tanto no ensino fundamental quanto no médio está previsto estudar esse conteúdo. Como os generais do regime de 64 chegaram ao poder? Veja que aqui a gente sempre tem utilizado o regime de 64, não colocando ditadura ou qualquer outra nomenclatura que tenda a tomar um partido. Através do golpe de Estado. Basicamente, todos colocaram isso. Qual nome você julga mais adequado para o governo dos militares no Brasil? A grande maioria coloca como ditadura militar, 4 como regime militar e 3 como ditadura civil-militar, que é o termo que tem se encaminhado para ser mais aceito, porque nós também tivemos participação de civis durante esses anos. Quais os presidentes generais dos governos militares? A grande maioria, 31 pessoas acertaram, que foi o Castelo Branco, Costa e Silva, o Médici, o Geisel e o Figueiredo. 2 erraram essa questão. E essa questão, quando vai para o ensino médio, ela permite da gente saber qual é o nível de conhecimento que eles têm ou não. Qual presidente foi deposto quando os militares chegaram ao poder? 24% acertaram, disseram João Goulart. Mas mesmo assim, Jânio Quadros, Getúlio Vargas e Juscelino Kubitschek, que eram as outras opções, também tiveram votos. Qual o principal motivo defendido pelos civis e militares para depor o presidente? O medo do comunismo, o medo do Jango transformar o Brasil num país comunista. Veja que é um discurso que é bastante veiculado e mesmo no primeiro ano de licenciatura em História, ele se encontra bastante presente. E aí o segundo que vem aparecendo, é a questão das crises. Sobre a economia durante os governos militares, a grande maioria coloca que foi um período de crescimento, mas também de crise econômica. A alternativa correta, a grande maioria, basicamente todos, colocaram que houve crescimento, mas as riquezas foram divididas de forma desigual. Qual o primeiro presidente civil a assumir após os governos militares? E o primeiro presidente eleito, respectivamente. A maioria, 16, responderam Tancredo Neves e José Sarney. Só que o Tancredo Neves, ele não chega a assumir. Quem assume é o Sarney. E quem é eleito depois é o Collor. Então a grande maioria errou. Apenas 3 dos 33 responderam corretamente. O que mostra a grande dificuldade que as pessoas têm de compreender essa saída da ditadura, esse período de redemocratização no Brasil. O que aconteceu com os torturadores dos governos militares? Veja aqui que a grande maioria, quase 50%, aponta que eles foram julgados, mas foram absolvidos. Quando, na verdade, a anistia não coloca ninguém para ser julgado, todos são simplesmente absolvidos e perdoados, tanto militares quanto militantes. Quem seria o seu candidato à presidência? A grande maioria não sabe em quem votaria, e aí, dos nomes que foram postos, nós tentamos colocar os nomes que estão mais em voga aí no cenário nacional para a presidência. O nome que ganharia seria o do Lula. Qual seria a solução para o Brasil? A maioria aponta para eleições gerais já. Nós aplicamos dentro essas opções também para o ensino médio, e lá a gente teve um problema, é que a partir do momento que apareceu todo aquele caso da mala com dinheiro do Temer, passou-se a falar sobre o Temer sair e assumir o Rodrigo Maia. Quando nós fizemos esse questionário e quando nós começamos a aplicar o questionário no ensino médio, nas duas épocas ainda não tinha saído isso. Ninguém falava sobre o Temer sair e assumir o Rodrigo Maia. Por isso não consta aqui nas opções. Politicamente, você se considera como a grande maioria de esquerda e centro-esquerda. E aí depois centro. É importante a gente também ter noção de que é um curso de história que classicamente a maioria dos alunos se colocam mais à esquerda com o posicionamento político. Para o questionário,
acrescentou-se a seguinte questão, como a primeira questão. Cite 5 palavras que vêm à sua mente quando se fala dos governos dos generais no Brasil. 2 questões sobre as fontes mais ou menos confiáveis. Então tinha uma questão qual eram as fontes mais e qual eram as fontes menos confiáveis. Estava aberto nesse questionário piloto, nós colocamos para ser uma questão fechada, para eles marcarem 3 das opções lá no ensino médio. Na questão sobre os presidentes da ditadura civil-militar, tinha uma opção que constava o nome do presidente Lula, mas ela foi retirada porque o Lula ainda está muito em voga, ainda está muito presente na cultura política nacional. E aí foi substituído pelo Pedro Aleixo. As conclusões apontam para uma desinformação do período abordado. Em alguns aspectos, percebe-se a forte influência dos discursos amplamente aceitos. A gente viu isso em questões como aquela do porquê que o Jango caiu. As perguntas permitem ter noção dos conhecimentos acerca do período estudado, pelo menos de maneira para dar um panorama geral, e as perguntas também permitem comparar o posicionamento político com a visão e os conhecimentos afirmados sobre o período estudado. Aqui tem as referências que foram utilizadas para essa discussão básica que eu apresentei hoje. O Bergman, o professor Serri, o Ebisader, Sani, sobre a questão da cultura política, e Souza, que discute também a transição da redemocratização. O Stepan também discute essa questão da redemocratização e o Vasconcelos ele faz a análise da memória, discutindo o que ainda resta, por que ainda é tão viva a memória sobre o período militar. Seria basicamente isso. Obrigado. Até.